O Felipe Luiz, que é um dos melhores treinadores da nova geração, elogiando a postura do Atlético, a dificuldade que é fazer gol no Atlético, principalmente nesse momento, né? O Atlético já viveu momentos piores na temporada, momentos de desajustes, mas nos últimos jogos o Atlético tem jogado muito bem, né? Tem sido um time bastante consistente, precisa focar na bola aérea, que hoje não foi um problema. Mas os elogios são absolutamente justos, cara. O Cuca é um baita de um treinador, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, o maior treinador da história do Atlético. É o cara que comandou o Atlético nas principais conquistas recentes do clube. E é um reconhecimento de um jovem treinador, de um cara de muita história no futebol, como é o Felipe Luiz, a um colega de profissão já mais experiente e destacando da dificuldade que foram esses 3 jogos contra o Atlético. E o Flamengo ganhou 2, tá? O Flamengo ganhou 2 dos 3, perdeu 1, foi eliminado na Copa do Brasil e o Felipe Luiz está certo. Porque perdeu, vão fazer terra arrasada e não é assim que funciona no futebol. O Flamengo está muito bem no Campeonato Brasileiro, vai iniciar agora o mata-mata de Copa Libertadores, competição na qual também é favorito, assim como era favorito na Copa do Brasil e foi derrotado pelo Atlético, que se enche de moral na competição, que se enche de moral na temporada. E foi um Flamengo muito bem montado pelo Felipe Luiz no primeiro tempo, cara. Nós cansamos de falar aqui durante a transmissão. Mudou o jeito de jogar, dupla de ataque, o Wallace e Pedro como dupla de ataque, Plata na direita, Cebolinha na esquerda. O gol do Flamengo, cara, é uma aula de desencaixar marcação individual. O Pedro sai lá do comando de ataque, vem aqui no meio de campo, ele dá um toque numa bola que ele desmonta o Arana e quando numa marcação individual um fica pelo caminho, é igual quando você está com aquele jogo de empilhar que você puxa uma peça e cai o resto. Foi caindo 1 a 1 da marcação individual do Atlético e o Flamengo fez o seu gol com o Cebolinha. E o Flamengo do primeiro tempo, esse Flamengo que o Felipe Luiz escalou, ele poderia ter feito 2 ou 3. Tanto que no intervalo, o início do meu comentário vou resumir o primeiro tempo com uma frase. Dos males, o menor. O Atlético perdeu por 1 a 0, que bom. Que bom para o Atlético. Ficou bom. Porque agora vai ter o vestiário, o intervalo para ajustar as coisas. E ajustou. Mentalmente, o Atlético foi diferente no segundo tempo. Em termos de posicionamento também. E no jogo de xadrez das alterações dos técnicos, o Cuca foi melhor. E olha que as alterações, a gente até comentava em off, né? Nossa, no Atlético entrou Saravia, Igor Gomes, Dudu. No Flamengo, Saúl, Samuel Lino e Arrascaeta. A diferença da qualidade, né? Só que as substituições do Atlético não surtiram mais efeito. E o Atlético foi melhor no segundo tempo, nesse jogo de 2 ótimos treinadores. Não chegou ao seu gol. Tivemos a penalidade e aí nos pênaltis apareceu a estrela desse que é um dos maiores goleiros da história do Atlético, o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, o Everson. Então, cara, ao invés de apontar dedo e querer achar vilões, eu prefiro exaltar o ótimo jogo de futebol que nós vimos na Arena MRV, com o Flamengo superior no primeiro tempo, com o Galo superior na segunda etapa, numa grande classificação. Ninguém é muita gente. A maioria das pessoas não esperava o Atlético classificado contra o Flamengo. Mas é futebol. Futebol é maravilhoso por isso. O Atlético está na próxima fase da Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado e nós assistimos a um ótimo jogo com muita estratégia aqui na Arena MRV, em que o Flamengo venceu, mas não levou e o Galo está classificado. Essa transformação no campo, que houve uma transformação no campo nas últimas semanas, ela não aconteceria se fora do campo também o cenário todo não fosse transformado, se o trabalho fora do campo não fosse feito da maneira que foi feito. O trabalho fora de campo nas últimas semanas tem que ser enaltecido, porque na hora de criticar é mais fácil, mas na hora de elogiar, a gente tem que elogiar também. O trabalho das últimas semanas fora de campo também é responsável por colocar o Galo nas quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo numa noite histórica na Arena MRV, Edu. A gente ia falar do futebol, mas foi importante essa última palavrinha do Rubens Menin, que é um dos donos do Atlético, é o dono do Atlético, né, a família Menin, e eu concordo muito com você. O Atlético olhou para o próprio umbigo, né?
olhou para os próprios problemas, o Atlético não terceirizou, ouviu muita coisa calado, muitas críticas justas, outras extremamente exageradas, né? Que já vem de algum tempo e parecem até direcionadas, mas enfim, acontece. Mas eu estou muito tranquilo, Cirilo, porque por mais que muita gente pense que não, mas lá na Itatiaia nós temos a liberdade para criticar, para elogiar. Eu critiquei muito o atraso de salário no Atlético, o atraso de direito de imagem, o que aconteceu com o Rony, com outros atletas. Aquela semana eu bati muito, eu critiquei muito o departamento de futebol do Atlético por não utilizar jogador que estava disponível quando precisava de utilizar. Eu tenho liberdade para criticar, mas eu faço com respeito, né? É diferente fazer com respeito. E eu tenho liberdade para elogiar. A diretoria do Atlético olhou para o próprio umbigo, bateu no peito, resolveu os problemas internamente, quieta, foi lá, não foi para microfone bater boca com ninguém, resolveu os problemas, pagou o que tinha que pagar, acertou com os atletas, reforçou o time. Hoje em campo tinha Dudu, Alexander, Biel, uma turma que chegou agora. Os reforços entraram em campo, assim como o Flamengo. Mas o Atlético foi lá e eliminou o maior investimento da América do Sul, uma folha de 40 milhões de reais. O Flamengo no segundo tempo, como destacou o Vinícius Andrade, o Felipe Luiz, ele recorreu ao banco, colocou Saúl, Samuel Lino e Arrascaeta, cara, em campo. E o Atlético eliminou essa equipe, jogando bem o segundo tempo. O Atlético fez um segundo tempo muito bom. Ah, mas o Flamengo teve chance. Meu amigo, é o Flamengo, você quer que não tenha chance? O Atlético transformou o Rossi no melhor jogador dos 90 minutos, mandou bola na trave. E essa direção do Atlético, por mais que muita gente não goste que fale, mas eu vou falar, mas tá falando porque é da Itatiaia. Que se dane, eu tô falando a realidade. O torcedor atleticano, ele nunca na vida dele viu o Atlético tão protagonista numa sequência de temporadas. Nunca na vida dele. Em 2020, quando a turma começou a trabalhar campeão mineiro e terceiro lugar do brasileiro, 21, bicampeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, foi eliminado sem perder, né? Jogando melhor do que o Palmeiras, inclusive, na semifinal. 22, tricampeão mineiro e ganhou desse Flamengo aí na Supercopa lá em Cuiabá. 23, tetracampeão mineiro, terceiro lugar do brasileiro de novo, sempre brigando lá em cima. 24, pentacampeão mineiro, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. Em 2025, hexacampeão mineiro e elimina o Flamengo, a folha salarial de 40 milhões. Cara, o torcedor atleticano, o mais antigo, ele sabe o que eu estou falando. O Atlético nunca foi tão protagonista na sua história como tem sido nos últimos anos. Então, cara, as críticas elas vão acontecer porque é futebol. No futebol você perde muito mais do que você ganha. Mas perde muito mais do que ganha. O Flamengo perde muito mais do que ganha. As críticas vão acontecer. Desculpa. Mas não pode ser do jeito que estava, tem que ser com respeito. E com respeito, as pessoas que são criticadas, elas aceitam, elas olham, elas assimilam as críticas construtivas. Mas tem muita coisa boa sendo construída, cara. Por falar em construída, olha o estádio que nós estamos, cara. E tem gente que critica. Tem gente que fala que não precisava. Tem gente que bate nesse estádio dia após dia. Aliás, no ano de inauguração do estádio, queriam que demolisse. Cara, o Palmeiras levou 5, 6 anos para fazer o estádio dele andar. O Atlético também vai levar. Então, cara, tem coisa errada? Aconteceu, principalmente nessa temporada. Pô, em 5 anos, atrasou salário ali 2, 3 meses. Acontece, as críticas vieram. Então, vamos, quando for fazer crítica, tem que fazer. Em futebol, as críticas, elas são uma realidade. Mas as críticas construtivas, principalmente, cara. Tem muita gente passando do tom e não é por aí. Então, cara, é destacar o trabalho que foi feito nessa semana, como você destacou, de assumir os problemas e que erraram dentro do Atlético esse ano, erraram, talvez pegaram uma parte da grana, o fluxo de caixa e usaram de maneira equivocada, porque o foco tem que ser pagar em dia, acertar, para não ter problema na hora do mercado, para não perder credibilidade. Mas os caras entenderam, assumiram e pagaram. E o Atlético, a partir de agora, começa a colher frutos, porque está melhorando no Brasileiro. Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, avançou na Sul-Americana. Semana que vem tem Sul-Americana mata-mata contra Argentino aqui na Arena MRV. Olha o Atlético nas 3 competições, cara. O Atlético segue nas 3 competições e foi hexacampeão estadual. Então, tem que criticar sim, mas com respeito. Crítica construtiva, sem exagero. E tem que elogiar também.
E aqui, eu, pelo menos, e meus companheiros aqui, nós batemos muito, cara. Batemos muito mesmo. Mas a gente tem que elogiar também, independentemente da casa que a gente trabalha. As coisas no Atlético, elas saíram do trilho em determinado momento nessa temporada e voltaram, cara. Essa vitória do Atlético, essa classificação, ela é gigantesca. Então, os problemas estão aí, para quem quiser ver, passaram e os elogios também precisam ser feitos. E eu sei que vão falar um monte de coisa, entra num ouvido, sai no outro. Eu sou muito tranquilo com a minha consciência, muito tranquilo mesmo. Eu sou um cara muito crítico, mas eu sou um cara muito justo também. E tem gente que precisa ser justa também. Fala pessoal, vamos ficando por aqui, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo, quem puder, vai ajudar demais o canal. Tamo junto, sejam muito bem-vindos, até a próxima, valeu!